Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo. Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo. Só, bota za cucu, vai só 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 bota za cucu, vai. Eu de colete, eu de pistola, a tropa aqui tá Colômbia de meiota. Fuzil bolado, fuzil na bandoleira, vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, soca, 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 sua buceta, sua buceta. Pra me fode, 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 fode na sua base. Pra me fode, 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 fode na sua base. Trepa, 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 trepa. Ah, trabalho dele é o Kim Quaresma, né? Nem vou tirar meu Você deu mouse aí pra coluna aí, pô. Sim, coluna é essa, meu.
Olá. Boa noite. Tudo bem? Certo. Puxei procurando aqui. Opa, Vamos tudo sentar, bom, Júlio? gente? Vamos lá para a sala de reuniões? Positivo. Olha, Aqui presente a gente tem os senhores. Aqui é a Luana Lewis, tenente-chefe de corregedoria. Perfeito. Tenente Coronel John Jones Obrigada. e o nosso Coronel Vinícius. O Vinícius, Opa, né? E aqui é o doutora. Galego, Tudo né, bem? doutor Galego? Isso. Aham. Positivo, Galego Mamão. Ah, perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Fazer reunião? Eu vou só informar para vocês que, como é uma reunião oficial, ela tem que ficar no registro. Eu vou Ok. utilizar as câmeras de segurança, tá? Ok. E eu vou também utilizar os microfones espalhados pelos computadores para gravar tanto a minha fala quanto a dos senhores, ok? Positivo. Só um pouquinho aqui para eu ativar a gravação. Alguém se objetifica aí contra a gravação? Caso contrário, eu posso não fazer a gravação se alguém se opor. Ô, John, deixa eu ligar a câmera do teu capacete, Oi? do teu colete aqui, peraí. Pode falar aí? Deixa eu ligar a câmera do teu colete aqui. Tá. Não, tá piscando. Verifica aí. Então, gente, vamos sentar aqui, tá? Vocês podem sentar-se também. Ô, doutora, se a senhora puder falar um pouquinho mais alto, porque acho que lá do canto lá não dá pra escutar. Ah, não, perfeito. Eu falo mais alto. Opa, ai meu Deus. Essas cadeiras são um pouquinho complicadas, né? Então, Um pouquinho difíceis de se sentar nelas. Mas, enfim. Tá todo mundo me escutando aí, gente? Bem? De vez em quando a gente vai ter que fazer uns alongamentos, né? Porque senão os músculos podem ter aí alguns tipos de comportamentos inesperados. Aí de vez em quando acontece alguns desmaios aí durante as reuniões. Então, de vez em quando eu vou pedir para vocês se levantarem, dar uma voltinha aí para fazer circulação nos membros do corpo, para que não aconteça nada de ruim, né? Com a saúde dos senhores, ok? ok. Podemos dar início? Claro. Podemos sim. Vamos lá, gente. O que acontece? Primeiramente, eu vou informar os senhores que nós tivemos uma situação, né, envolvendo um dos membros da corporação da Polícia Militar. Inclusive, o membro se encontra presente, o Dr. Galego Mamã. Confere, doutor. Estou sendo processado por um vídeo vazado aí, né? Entendo. Então, o que acontece, doutor? Eu recebi uma denúncia, tá? Eu fui intimada a comparecer ao Tribunal de Justiça porque havia uma denúncia no Ministério Público. Eu não sabia do que se tratava até o momento que eu cheguei aqui e recebi a denúncia, tá? Existiu todo um laudo juntamente com um dossiê e eu foi atribuída a mim a responsabilidade de ler a documentação de abertura do processo, da denúncia, e também de analisar os anexos ao processo para verificar a legalidade dele ou não, ok? Eu já tive algumas conversas com o senhor, enquanto membro da corporação, né? Eu, como advogada, já conversei com você algumas vezes. Nunca tive nenhum tipo de relação nem amigável e nem de inimizade com o senhor. O senhor é prova disso, você mesmo tem conhecimento desse fato. Não tenho nada que nos envolva, nenhuma relação de amizade, nenhuma relação de inimizade. Eu sei quem o senhor sabe quem eu sou, né? Positivo. Mas nós não temos nenhum tipo de sentimento um pro outro, certo? Então, quando eu fui designada a cuidar desse caso, eu fiz a leitura minuciosa de todos os fatos apresentados em documentação e de todos os anexos. E eu verifiquei que os pedidos eram legais, tá? Eles não desrespeitavam nenhuma lei e que também havia indícios, né, que autorizavam legalmente as ações que foram tomadas, ok? Lembrando que isso era um processo da polícia, que era um processo do judiciário dentro do Ministério Público. O Ministério Público não é o judiciário, tá? O Ministério Público é um dos setores do judiciário, que nem a corregedoria é um dos setores da Polícia Militar. E quando o Ministério Público abre um processo, é de obrigação dos juízes julgá-lo. E eu fui a juíza delegada para isso. Então, vendo lá
e constatando que os pedidos eram procedentes, foi feita a expedição de uma ordem de busca e apreensão, né? No caso, seria só de uma busca investigativa, apreensão se houvesse itens ilegais em sua posse. E essa busca, o judiciário não tem como fazer essa busca, não é a nossa função, né? Quem tem essa função são as polícias militar e civil, ok? Só que como o senhor é da polícia militar, não cabia a nós pedir o auxílio da polícia militar. A gente pediu então o auxílio da polícia civil, não apenas pelo fato da polícia civil ser uma polícia investigativa, mas também por eles, né, desempenharem a função de auxílio do judiciário na manutenção da justiça na nossa cidade, certo? Todo mundo de acordo? Tem Certo. alguma coisa que alguém se contrapõe? Não, por enquanto não. Não, perfeito. E aí foi feita, foi emitida a ordem de busca e apreensão, e eu vesti uma roupa, né, um disfarce, no caso, seria, eu solicitei uma muda de roupas lá na Polícia Civil, para que eu pudesse acompanhar a ação, não para incriminar o senhor, muito pelo contrário, porque não é do meu interesse incriminar o senhor. O meu interesse é avaliar tudo o que for conseguido no processo, para que eu faça o julgamento de forma neutra, tá? Baseada na lei, ok? Então, durante o procedimento, eu acredito que o senhor não se encontrava na cidade, foi feita uma revista na sua casa, né? E a revista foi autorizada por ordem judicial, embasada, né, na denúncia e também nos anexos da denúncia. E aí, um pouco mais tarde, a Polícia Civil foi informada, porque informou, né, o judiciário, no caso, porque foi demandado isso à Polícia Civil, que nos informasse caso o sinal do celular do senhor adentrasse a cidade. Isso aconteceu, nós fomos informados, e aí foi solicitada a sua presença na Polícia Civil para mero depoimento, tá? O senhor seria, no caso, inquirido, né, sobre algumas questões pertinentes à investigação. O senhor não poderia ser preso porque não havia julgamento, não tinha como, não existe essa possibilidade, e tendo em vista também que, independente do que aconteceu, não foi algo flagrante, o senhor não poderia ser preso em hipótese nenhuma. Então o senhor foi chamado, né, para que prestasse esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil. Isso poderia ter sido feito na Polícia Militar? Poderia ter sido feito, mas como o senhor é policial militar, não era cabível que nós utilizássemos o recurso da Polícia Militar como meio, né, de auxiliarmos nessa questão. Todo mundo de acordo, gente, até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Negativo. Não. Perfeito. Então, o que aconteceu foi que o senhor não compareceu. O senhor confirma essa ação? Eu não compareci? Isso, o senhor não compareceu na delegacia quando foi solicitado. Tá, mas ali não estimava nenhum horário. Sim, mas era imediata a intimação. Ali não, Assim, não eu- estimulava nenhum horário. Doutor, assim, eu tenho um adendo, tá? Posso falar? Sim, claro. Assim, eu garanto a senhora que ele não compareceu no horário. Inclusive, eu tenho até provas disso, porque eu tava com ele na ilha. Assim, a gente demorou um pouco. Se quiser, eu posso enviar pra senhora algumas fotos. A gente tava na ilha. Não se faz necessário. Aí, assim, quando ele chegou na DP pra ele se trocar, e tipo, já tava um pouco atrasado, foi quando a Polícia Civil chegou, e foi todo aquele furdunço. Assim, a questão do atraso, eu posso garantir pra senhora que foi justificável, porque eu tava com ele. Eu, Ale... A situação é que eu cheguei do trabalho, né? Eu tava trabalhando, o coronel mesmo tá falando aí. Cheguei, me troquei. E quando eu já estava saindo, chegou aquela multidão, todo mundo pra cima de mim. Aí fizeram aquele círculo, né? Tampando aquela situação, maior confusão. Eu entendo que realmente aquilo foi uma situação tanto inadequada. Eu simplesmente eu estava lá no local, vocês se lembram disso. Eu estava mascarado, eu estava utilizando inclusive uma pastilha, mas infelizmente eu tive que me identificar ali na situação porque ficou incontrolável, né? Fica parecendo, assim, me perdoem o termo, mas ficou parecendo uma briga de maternal aquilo ali. E eu tive que aumentar o tom de voz e me identificar porque estava incabível. E se eu não tivesse feito isso, vocês sabem que a situação teria se arrastado por um tempo muito maior e teria
tomado o tempo precioso, tanto meu quanto dos senhores, né? Então, vamos lá, finalizando aqui a questão. Primeiro tópico, né, que a gente tem que eu preciso de esclarecimentos. Foi entregado um documento para o senhor John Jones, né, lá na situação, que foi o mandato de busca e apreensão, né, de averiguação de bens, materiais e imóveis, peço perdão pela confusão vocabular. E o senhor John Jones foi pedido que ele assinasse e devolvesse o documento, né, com a assinatura para que comprovasse que a polícia militar havia sido notificada da situação. Ele não retornou até hoje esse documento assinado, independentemente da assinatura dele, o documento já tinha validade, porque a assinatura da juíza, no caso a minha assinatura, né, ela já valida o documento, mas a gente precisa sim da assinatura de um representante da polícia militar para constar nos autos. Eu gostaria de saber por que essa assinatura não foi posta até o momento. Doutora, a senhora falou lá na DP que bastava eu estar ciente, né, da confusão lá que estava acontecendo. Bastava estar ciente e ter falado que aceitava, que não precisaria estar assinando, mas... não, porque a assinatura ela se faz necessária. Ela não é válida o documento, né? Mas ela precisa. Entendi, porque eu ia assinar na hora, a senhora falou, não precisa assinar, basta estar com o teu consentimento, que aí a gente vai estar prosseguindo aqui. Não, perfeito. Mas aí o senhor poderia assinar o documento enviado? Sim, posso sim enviar para a senhora. Só que eu tava com uns probleminhas aí em Nárnia, que eu não consegui estar fazendo essa assinatura e tá enviando para a senhora novamente. Mas eu vou fazer esse. Não, perfeito. Então esse tópico do documento assinado a gente já discutiu, né? Então a gente já pode dá-lo por encerrado, certo? Perfeito. O segundo tópico é que não existe, né, como eu julgar o processo se não houver defesa. Aí, no caso, isso não é um direcionamento nem para os senhores da Polícia Militar. É um direcionamento para o senhor Galego Mamã como civil, tá? Eu gostaria de saber, doutor Galego, se o senhor já conseguiu um advogado para fazer sua defesa. Tô em busca de um aí, mas parece que tá todo mundo contra... Meu Deus. Complicadinho, né? Ele estava procurando, doutor, isso aqui... Não é de hoje, não, faz... Quando ele conta a situação, o pessoal vai, tipo, meio que nega. Aí tá um pouco complicado aí. Eu sendo bem honesta com você, eu indicaria o doutor Francisco, mas infelizmente ele não encontra-se mais no judiciário. Doutor de Viena. Ele foi exonerado, ele pediu exoneração dele. Eu vou verificar aqui no meu sistema se tem algum advogado que eu não sei. O Felipe Decker, ele é no caso, ele é o promotor de justiça, não tem como. Luísa Bloss, ela não assume esse tipo de processo porque ela não é criminalista. A Kathleen, ela é procuradora da PM, né? Então, assim, ela poderia até defendê-lo se ele tivesse sendo indiciado como policial militar. Caso seja do interesse dele e dela também, ela é uma ótima advogada, inclusive. Ela é um dos nomes que eu eu ia perguntar, Marion, se ela não poderia estar fazendo a defesa, por mais que não seja como um policial, ela tem um certo envolvimento. Sim, não, no caso, o que acontece? Se tiver interesse... ela pode sim, só que aí o que acontece? O problema é a questão das verbas, né? Não podem ser direcionadas verbas públicas para essa defesa, tendo visto que ele não está sendo processado como policial, mas como civil, tá? Mas ela pode sim fazer essa defesa, mesmo sendo a OAB dela tá ativa, né? Ela foi reativada a partir do momento que ela se tornou procuradora. Então ela pode sim representá-lo judicialmente, tá? Eu acredito que a aluna... Não, mas a aluna tem conflito de interesse com... Ai, gente. É difícil você querer ajudar e não... E ter poucas opções. Porque eu não confiaria nos estagiários, não porque desconfio da competência deles, mas é porque realmente não tenho como verificar, né, essa competência. Então, no caso, os estagiários têm a capacidade de me defender? Ela até tinha achado um estagiário, só que não mostrou muita confiança, não. Então, realmente, eu posso trocar ideia. Pode ser que algum estagiário tenha, doutor, mas o problema é que eu não conheço o trabalho deles. Eu não posso, né, dizer se sim ou não, mas assim... Meio que vai por sua própria conta e risco.
Deixa eu ver se tem algum. O Juan, gente. O Juan também me parece uma opção adequada. Eu não sei a Jenny, eu nunca vi a Jenny em processo. Mas enfim, gente, vocês têm alguns nomes aí, tá? Inclusive o Luke também tá no meio disso. Tem um advogado, Brian. Não, ele não tá com a OAB ativa. A OAB dele tá bloqueada. Gente, é complicado. Eu verificaria aí, no caso, a doutora Kathleen, né? E também o Luke, né? Não sei. Isso poderia ser uma... Porque o senhor não pode ficar sem defesa, é um direito do senhor. E eu preciso que o senhor seja defendido também. Porque não tem como eu julgar, né? Não tem como eu julgar um processo sem uma defesa. É impossível. Positivo. Né? A gente precisa de contrapor. A senhora pode passar a lista aí pra alguém do alto comando aí? Passa sim. Vamos lá, gente. Então essa questão é porque a gente precisa de agendar essa reunião e a gente precisa de agendar a reunião, não, perdão. Precisa de agendar a audiência, né? E a gente precisa do advogado já expresso, né? Quem será o responsável pela defesa, e também a gente precisa verificar a disponibilidade das partes, né? Inclusive a minha também. Porque a gente, né, não define um horário e é aquele horário, não. Tem que pra ser uma isso coisa até de comum peço acordo. um pouco de paciência da senhora, que eu vou ver os nomes e vou analisar. Não, perfeito. Tranquilo? Obrigado, doutor. Eu não confio em muitas das pessoas da vida, não. Não, perfeito. O senhor, inclusive, Tranquilo? o senhor, não sei se o senhor tem acesso ao judiciário, mas o senhor pode analisar todo e qualquer nome ali, tá? E fazer a escolha que o senhor achar mais adequada, ok? Tranquilo, doutora. Vamos lá, gente. A gente tá aí quase que na metade dos pontos. Doutora, só uma dúvida. Aham. A partir de qual momento eu posso ter acesso às provas? Então, as provas depende das provas, tá? O seu advogado, ele vai ter acesso praticamente a todas as provas, mas algumas provas estão sob sigilo, né? Elas estão sob segredo de justiça. Justamente para preservação. Por qual motivo, doutora? É o motivo de proteção Se à o testemunha, acusado doutor. sou eu. Sim, o motivo é de proteção à testemunha. Entendi. Entendeu? No caso, o seu advogado vai ter acesso, mas ele também vai ter que assinar um termo de confidencialidade. Ok? Entendi. Uma outra situação a ser abordada aqui, gente, aí já não é mais envolvendo o Galego Mamã diretamente, tá? Ele não agora isso não envolve o processo no qual ele é réu, né? Mas não envolve a postura e a conduta do Galego Mamã, tendo em vista que ele o tempo todo, o que eu verifiquei lá, né, porque eu fui simplesmente para fiscalizar não só a questão da conduta do próprio réu, mas também a conduta da própria polícia, né? Eu não sei se os senhores sabem, eu faço de vez em quando patrulha com a polícia militar, e assim, essa patrulha ela é interessante para mim porque eu começo a conhecer o trabalho dos senhores, e eu fui ali justamente para verificar como que se daria essa busca e apreensão, né, e investigação do Dr. Galego Mamã, para verificar ali justamente a autenticidade das ações, inclusive da própria Polícia Civil, tá? E o que aconteceu ali? A gente percebeu que houve um comportamento coletivo extremamente inapropriado por parte de muitos policiais militares, não foram poucos, tá? E esse comportamento coletivo extremamente inapropriado, ele gerou certas inconveniências. E entre essas inconveniências, eu vou citar 3 palavras que se remetem a crimes, que são desrespeito, né, à ordem judicial, também podendo ser enquadrado como desobediência, o crime de desobediência, desacato contra membros de outro setor do governo, tanto do judiciário quanto da polícia civil, e também, infelizmente, a obstrução de justiça, que é extremamente grave. O processo de busca e investigação dos bens materiais e imateriais do Dr. Galego Mamã foram terrivelmente interferidos, o processo foi terrivelmente interferido pela ação de policiais, que não apenas atrasaram o processo, mas que também causaram constrangimento no mesmo.
Aí eu estou me direcionando diretamente ao alto comando da Polícia Militar. E eu gostaria que vocês me dessem uma explicação, né, o porquê da completa... Eu gostaria... Não, o porquê não, né? Porque eu quero saber de vocês primeiro. Quais ações vão ser tomadas para que isso não se repita e para que os que agiram de uma forma inadequada, né, tiveram uma má conduta, como que eles vão ser punidos. Por isso também que eu, inclusive, convidei a corregedora aqui, a chefe da corregedoria, mas também cabe a perguntar ao alto comando, porque, né, vocês também são responsáveis pela guarnição. Gostaria que vocês me passassem essa informação. Como que isso vai ser corrigido? O que vai ser feito para que isso não aconteça novamente? Primeiramente, a questão dos comportamentos inadequados, a questão de falta de respeito e demais coisas que o pessoal aí fez. A gente tem alguns vídeos do pessoal. Se você tiver, por favor, peço que encaminhe para a corredoria para a gente estar punindo. Porque o que foi passado não vai retrucar com a mesma moeda. Independente de quem começou, podemos dizer assim, a treta, se fez merda, a corredoria vai punir. Mas e eu vai ser gostaria de advertido. entender a aplicação da palavra treta na situação, porque não há treta. O que há é um processo, né? E o que há é uma ordem judicial, não existe treta. Sim, lá no meio houve sim um desentendimento, não foi nem questão do processo, foi até umas questões pessoais aí que acabou deixando ainda mais confuso toda a situação. E por isso que teve toda a situação, todo aquele furdunço. Inclusive eu vou fazer uma reunião também com a Polícia Civil, tá? Vou cobrar dos agentes da Polícia Civil a mesma postura que eu estou cobrando dos senhores, tá? Para que isso não gere problemas futuros. Porque a Polícia Militar e a Polícia Civil e o Judiciário, nós defendemos um interesse em comum. Nós temos papéis diferentes, né, dentro da cidade, mas nós temos aqui um interesse em comum, que é defesa, manutenção, né, e garantia da lei, certo? Exatamente. E então, assim, eu até entendo que possam, né, eu estava lá, né, sim, aconteceram atritos, foram pessoais, eu não sei o que motivou aquilo, mas o que eu percebi, de uma forma geral, como juíza, isso daí a gente não precisa de vídeo para comprovar, é que houve o uso inapropriado da corporação da Polícia Militar na defesa de interesses pessoais. Juíza? Sim. Todos os oficiais que estavam ali no local, os mesmos estavam como civis, todos sem ponto batido. Sim. Nenhum oficial usou qualquer tipo de armamento para estar intimidando. Sim. Para estar intimidando, ou enquadrando, ou tentando ameaçar qualquer tipo de policial civil que estava no local fazendo seu trabalho. Sim. A Polícia Militar, alguns oficiais aí, colegas do Galego Mamã, estavam sem ponto batido, apenas com fardamento, mas não usou de sua arma para intimidar, enquadrar e matar ninguém. Sim. E tipo assim, a manifestação de apoio ao colega aí galego é normal. Deixa eu verificar aqui. Normal como, doutor? Obstruir a justiça é normal? Assim, não houve obstrução da justiça. Houve até porque... sim, houve o atraso do processo. Eu estava lá, eu verifiquei. Não, houve o atraso porque aconteceu diversas situações lá dentro principalmente dentro da DP, que tipo assim, que houve fazer um atraso, até porque alguns oficiais junto com Polícia Militar e Polícia Civil tiveram meio que um desentendimento e eu tava falando com a senhora no momento da sala, acho que é por isso que eu vi a demora, após que nós sim. Após que foi enviado, eu dei o ok para a senhora, nós saímos da sala e o mesmo foi encaminhado até a DP. Sim, doutor. Eu acho que a obstrução da justiça, no meu ver, não foi válido. Entendo, doutor, mas a questão é que atrasou. Houve um atraso ali, não estou falando nem da questão da delegacia da Polícia Militar. Estou falando da questão que quando estávamos na garagem, em diversos momentos, não foram 3, não foram 4, foram mais de 10, eu mesmo tive que pedir que policiais se retirassem do local, que se afastassem do local de investigação.
E os mesmos se negaram, inclusive aumentaram o tom de voz para mim. Inclusive teve um membro da Polícia Militar que aumentou o tom de voz e me deu ordem, né? Me deu uma ordem para que eu desse a ordem de prisão para ele. Isso é completamente incabível. Eu podia ter dado a ordem de prisão para ele naquele momento, mas eu não verifico a necessidade disso. Tanto que eu não procedi como ele me ordenou. Porque não era meu interesse ali prejudicar a corporação, prejudicar nenhum membro da Polícia Militar. Meu interesse era simplesmente que o processo fosse feito e que as provas fossem pegas ou não, tá? Que fosse feita a verificação se havia qualquer item ilegal ali. E isso inclusive não constou. Não foi encontrado nada. Sim. Mas ali os oficiais da Polícia Civil estavam fazendo um tipo de barreira. Sim. E todos os outros oficiais aí que estavam sem ponto batido, somente com a farda, estavam simplesmente. Como é que eu posso estar? Simplesmente no local dando um apoio ao galego. Sim, entendo a sua argumentação. Um apoio emocional, que eu mesmo estava meio abalado, meio se sentindo pressionado, constrangido com uma situação eu também me sentiria assim, diversos oficiais aí para estar escoltando mesmo, ou como se mesmo fosse de alta periculosidade. Sim. Não, mas ele não foi algemado, foi? O senhor foi algemado, doutor Galego? Negativo, doutora, mas o jeito que me trataram foi Acredito que a senhora também tem essa visão de como se eu fosse um bandido ali na situação. Foi muita gente atrás de mim. No caso, assim, os nervos estavam muito aflorados ali, e eu percebi realmente, não só por parte dos policiais militares, mas por parte dos policiais civis também, e o próprio promotor de justiça também estava nervoso, eu verifiquei isso, inclusive eu como juíza também o repreendi, tá? Também conversei com ele, disse que teve vários momentos ali no qual ele aumentou o tom de voz que não era necessário, né? E assim, eu como juíza, eu orientei o promotor, né, de que não é cabível esse tipo de ação. Só que a questão toda é a seguinte, eu entendo, os policiais não estavam de ponto batido. Mas os membros da Polícia Militar eles estão sujeitos às regras da corporação, não só dentro da corporação, quando estão em serviço, mas também fora. Visto o fato também que vários membros da Polícia Militar já foram punidos pela Corregedoria por ações que aconteceram fora do ponto. Sim, assim como também pode ser feito o repasse para o Ministério Público para estar julgando mesmo, apesar de que ele não se encontra com nenhum tipo de em serviço. No caso, doutor, eu vou ser bem honesta com você. Eu não acredito que isso seria interessante. Não acho também que... Não sei se alguém vai abrir esse processo. Se esse processo for aberto, ele vai ser designado a mim ou ao outro juiz. Isso daí já vai ser outro caso, entendeu? Então a gente não vai ter muito o que fazer, porque a gente que é juiz, a gente não escolhe o processo que a gente vai pegar, a gente não interfere no processo. A gente só verifica e a partir do momento que a gente se torna responsável, a gente também fiscaliza aquele processo. E eu estou fazendo essa reunião aqui com vocês justamente por isso. Tá? Vai ter só um tópico que não vai se relacionar nem com o galego nem com o processo, mas que eu vou tratá-lo por último justamente por não se referir a esse assunto. Mas eu entendo, senhor, vejo a sua argumentação e eu acredito que ela tenha sido válida sim, tá? É porque, tipo assim, o galego está sendo julgado pelo crime de homicídio que foi... Como é que eu posso estar? Foi denunciado pelo crime de homicídio, né? Como civil. Homicídio e doloso. Aí foi homicídio doloso, sim. E aí não foi aberto na corregedoria em momento algum o processo para estar efetuando a punição do mesmo. Foi direto do Ministério Público. Inclusive, por exemplo, um dos pedidos que eu percebi que vão ser feitos é da exoneração dele. E aí também não vai caber a corregedoria a decidir. Acho que sim. Então você poderia fazer assim. Poderia estar verificando também o nome dos oficiais que estavam ali no momento do que a senhora falou sobre... deixa eu lembrar o que a senhora falou. Não, a conduta inadequada? Conduta inadequada mesmo perfeito. Também podem estar sendo verificado pelo Ministério Público também, entendeu? E também pode ser julgado aí na corregedoria. Não, assim, isso daí eu não vou fazer, gente. Interrompendo,
defendo é que por mais que os mesmos não estavam em serviços, os mesmos estavam fardados. Sim, isso daí é um ponto extremamente relevante, né? E que foi verificado ali. Quanto à questão da gravação, doutores, eu ainda não tinha adquirido os meus óculos com câmeras, tá? Mas assim, para mim também não era de interesse gravar aquilo, porque eu não tenho que juntar prova de nada, eu não tenho obrigação de gerar prova de acusação nem de defesa. Não é da minha alçada aquilo ali. Então, se realmente houve alguma coisa, quem tem que correr atrás disso ou é o Ministério Público, ou é a Polícia Civil, ou é a Polícia Militar, isso não é função minha. Então eu não vou me preocupar com isso. Outra coisa que a gente precisa conversar é que a gente que trabalha nos setores legais da cidade, né, vou usar esse termo, chulo, mas é o termo mais apropriado, a gente tem que assinar um documento, tá, uma autorização de investigação, que pode ser por denúncia ou pode ser também por rotina. Eu gostaria eu não sei se vocês têm acesso a isso lá no judiciário, mas praticamente todos os advogados, eles assinam essa documentação e deixam ela disponível lá no judiciário enquanto eles são advogados, e essa documentação tem validade enquanto eles estiverem, né, no setor judiciário, independente das promoções, independente das mudanças de cargo. Eu, por exemplo, tenho esse documento assinado, a Polícia Militar ou a Polícia Civil podem adentrar-se à minha residência para fazer verificações de rotina ou mesmo investigativas, porque existe esse documento, né, assinado por mim. Eu dou essa autorização, inclusive ela foi feita em novembro, eu assinei, deixei lá disponível. Ela foi refeita acho que em dezembro ou janeiro, eu fiz isso e deixei lá. No caso, a gente não precisa dessa documentação para fazer as investigações e para emitir a ordem de busca e apreensão, né, de investigação. Não estou falando aqui do caso do Galego, mas estou falando do caso de qualquer membro que trabalhe, né, em qualquer uma das corporações, que pode ser o Judiciário, pode ser da Polícia Civil, pode ser da Polícia Militar também, tá? Mas a gente pede essa documentação como uma forma, né, de gerar esse conhecimento aos membros de todos os trabalhadores, né, dessas corporações, gerar neles a questão do conhecimento que eles vão ser investigados, sim, rotineiramente, para vistoriar aí os bens materiais e imóveis deles, tá? Móveis e imóveis deles. Aí eu gostaria de saber dos senhores como que está essa documentação, porque o judiciário precisa dela. E eu gostaria de saber em que pé está, onde que fica, quem que tem acesso a isso, quem que é responsável por isso dentro da corporação. Doutora, eu não peguei o finalzinho, que eu estava com um ponto eletrônico aqui. Eu também não consegui entender o finalzinho, que deu uma falhada aqui. Doutora. Não, tudo bem. Quem fica responsável pelo quê? Quem que fica responsável por essa documentação? Qual que é o setor da Polícia Militar que recolhe as documentações, a documentação de autorização? Que autorização? Autorização de investigação de bens móveis e imóveis. Isso aí é o alto comando mesmo. No caso aí, pode ser tanto a chefe de corregedoria como eu ou o John. Basicamente, esses três pilares. Sim, porque ele é um documento interinstitucional. Aí, no caso, a gente também precisa de ter acesso. Eu não sei se os senhores já têm acesso aos documentos do judiciário, mas eu acredito sim que os senhores tenham acesso a eles, né? Mas aí, no caso, a gente precisaria também de verificar essa documentação com os senhores. E assim, agora nós temos o procurador da Polícia Militar, certo? Uma procuradora, né, a doutora Kathleen, perfeito. Como ela é uma ponte entre as duas instituições, eu não sei se caberia a ela, né, fazer o recolhimento e também a publicação desses documentos. Eu não sei o que os senhores acham. A gente pode ver com ela isso aí, deixar esse setor com ela. Vocês acham que ela vai querer que essa função seja atribuída a ela? A gente pode tentar ver com ela. Ela falou que sim, ela não tem interesse em estar recolhendo. Olha, ela tá falando baixo lá, né? Sim, tá falando baixo, doutora Lana. Perdão. Não, eu já conversei com ela vai que sim, ela tem interesse de estar cuidando disso, sim. Não, perfeito. Aí, no caso, eu vou precisar, então, da documentação de todos os membros, tá? Desde os ingressantes até o mais alto comando, sem exceções, ok? Aí, a senhora quer de toda a hierarquia, é isso? Toda, completa. Inclusive, os senhores, tá? Positivo. O que acontece? O judiciário também tem disso, inclusive o desembargador também tem esse documento publicado lá no judiciário,
Os senhores podem até verificar a autenticidade dessa informação lá, tá? Só que o que acontece? Se for feita, por exemplo, uma investigação de rotina, os senhores devem... ela não pode ser feita por uma instituição só. Ela tem que ser feita por, no mínimo, 2 instituições. Então, os senhores podem se juntar, por exemplo, com a Polícia Civil ou com o próprio Judiciário para que essa investigação rotineira seja feita, ok? Tanto dos membros do Judiciário, quanto dos membros da Polícia Civil, quanto dos membros da Polícia Militar. É importante. Mas essa investigação rotineira partiu de qual instituição? Ela sempre existiu, doutor. Inclusive, eu fui investigada já 2 vezes. Minha casa, a última vez que a Polícia Civil foi lá na minha casa, eu fiquei, desculpa o termo, eu fiquei pé da vida, porque eles quebraram meu vaso sanitário. Eita, doutor, entendeu? Os caras chegaram metendo louco. Eu fiquei louca demais, gente. Eu fiquei muito doida. Eu saí xingando a Araci. É uma forma truculenta que o pessoal vem desempenhando, né? Às vezes. Não, mas isso daí depois foi resolvido, porque ela comprou um vaso pra mim muito mais caro. Eu fiquei até feliz depois. Tá. Aí sim, doutora. Ficou bom. Ai. Mas então o que acontece, doutores? Essa documentação, a gente precisa dela, né? Com uma certa urgência que ela tenha. E inclusive, eu não sei se o doutor Vinícius está aí, né, doutor? Você sabe se a Araci está disponível esses dias? Por causa da gravidez dela? Ou se é a Poucas que está cuidando desses assuntos? Ela só tá na DP, doutora. Ah, não, porque hoje... Assinando papéis, essas coisas, procedimentos que não exigem seus. Porque o que acontece? Essa reunião que eu estou tendo com vocês, claro que na Polícia Civil eu também vou falar sobre algumas coisas que envolveram o caso do Galego Mamã, mas não da mesma forma, porque o papel deles na situação era outro e eles estavam ali também prestando, né, uma colaboração para a investigação. Mas eu também tenho repreensões a fazer sobre o caso do Galego Mamã, Polícia Civil, e também vou cobrar deles a mesma coisa que eu cobrei dos senhores aqui. Aí depois eu vou entrar em contato com ela para verificar a disponibilidade, né, para que nós façamos essa reunião o mais rápido possível. Então, doutores, o que acontece? Os tópicos que eu tinha para discutir com vocês aqui, eles se encerraram. Agora eu preciso que vocês me digam se tem alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar, de saber de mim. Eu creio que pela parte do Tenente Coronel, acho que eu não tenho nada para estar perguntando não, só queria estar resolvendo de forma aí mais rápida e esse caso que foi aberto aí pelo MP para estar continuando. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não, doutor. Regedora, doutor Galego? Não, perfeito, ok, negativo, gente. Doutor, eu só quero me defender. Não, perfeito, gente. Eu agradeço muitíssimo a colaboração dos senhores, o tempo disponibilizado para essa reunião, tá? Realmente é uma situação que eu sei que é chata. Vocês realmente estão passando por uma situação que, né, é complicada, mas o necessário tem que ser feito. E da mesma forma que os senhores desempenham o papel dos senhores na sociedade, eu tenho que desempenhar o meu papel também, né? Espero que vocês tenham consciência disso, né? Doutora. Sim. Com todo respeito, eu gostaria de perguntar à senhora o que eu posso fazer após todo o processo e for comprovado que eu sou inocente. O que eu posso fazer para tentar buscar meus direitos em relação aos 90 dias que fiquei afastado? Mas o senhor não ficou afastado, mas o senhor não teve prejuízo de salário, né? Doutora, tive. Como? Porque está incluso na documentação do senhor que o senhor não teria salário suspenso ou qualquer tipo de... Pois eu não estou recebendo nem casquinha, doutora. Aí, no caso, o pagamento é com a tesouraria da Polícia Militar, né? Eu não tenho dinheiro para tirar meu carro, eu não tenho dinheiro para dar um lanchinho, eu não tenho dinheiro para sair com a namoradinha no meio da rua. É uma situação complicada, são 90 dias sem trabalho e eu tô no meio do período e sim, estou sendo prejudicado por isso. Entendo. No caso, o senhor teve acesso à documentação, doutor? Negativo. A documentação do senhor... Fora o prejuízo emocional, doutora, que felizmente eu tenho muita ansiedade e esse tempo sem trabalhar, né, sem ir atrás de vagabundo, me deixou um pouco... Sabe como é que é, né, doutora? Entendo. Uma situação bem chata mesmo, que eu acho que a senhora me entende. Eu, por exemplo, então, se eu fosse privado de trabalhar, eu também me sentiria assim. Lógico.
tanto pela humilhação que eu sofri no dia, de ser levado como eu me vi ali como marginal, né? Todo mundo assim rodeado em cima de mim, né? A notícia se espalhando na cidade. Foi uma situação muito chata que eu não quero que ninguém passe por isso. Mas, doutor, Então, eu gostaria não sei de se o senhor teve acesso à documentação, mas a documentação deixa bem claro, deixa eu verificar aqui, dos pedidos, né? A suspensão do exercício de função pública do acusado, ou seja, o senhor não poderia trabalhar, né, nesse prazo, sem que isso gere ao mesmo prejuízo financeiro, ou seja, o seu salário não poderia ter sido suspenso, tá? O seu salário ele continua sendo pago. Isso então, eu posso resolver com a corregedoria, no caso, né? No caso, com o financeiro da Polícia Militar, tá? Isso não com a corregedoria, com o financeiro da Polícia Militar. Tal suspensão, inclusive, doutor, o senhor não pode parar de receber, existe até uma lei que está também especificada no documento. Entendi. Tá? Inclusive o documento encontrou-se aí em posse do doutor John Jones, né? Eu não passei, eu não efetuei a assinatura, o né? envio para ele, até porque eu não sabia se poderia enviar ou não. Não, poderia sim. Esse documento pode ser enviado para ele sim. E o que acontece? Ele não poderia ter nenhum tipo de prejuízo financeiro. Se ele o teve, aí no caso, ele tem que receber o salário dele normalmente. Ele não pode trabalhar, tá? E essa suspensão do trabalho é justamente para evitar qualquer tipo de interferência na investigação. Mas ele não deixa de receber não, tá, gente? Mas aí a relação sobre o meu psicológico, doutora? Sim, o senhor pode... psicólogo esses dias, o senhor pode solicitar, no caso, né? Aí o apoio psicológico que o senhor achar devido, né? Mas a questão toda é a seguinte, o processo ele foi aberto, a denúncia foi feita, né? A gente só está fazendo a verificação, tá? Se o senhor tiver qualquer coisa para contestar em juízo depois, o senhor tem todo o direito, tá? De fazer. Positivo. Ok? Eu vou atrás da minha defesa, até porque eu sou inocente, eu sou filho de Deus e o meu advogado é o meu senhor. Sim. Amém. Então vamos fazer o seguinte, gente. A gente pode dar por encerrada a reunião? Ou os senhores querem pontuar mais alguma coisa ou me perguntar mais alguma coisa? Tranquilo? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado, doutores. E doutora, eu só queria saber como é que vai ficar a situação dos oficiais lá que estavam sem ponto batido com farda. Sim. Então, o que acontece? Como que vai ficar essa situação? É os senhores que vão decidir, inclusive a chefe de corregedoria, tá? Eu não tenho poder de decisão nenhum nesse caso, porque não me foi direcionado nenhum processo dessa situação. Eu só coloquei isso aqui na reunião porque realmente eu verifiquei que aconteceu ali, né, uma espécie de interferência mesmo no processo, tá? E uma interferência extremamente negativa, por sinal. Porque isso, inclusive, eu tive os meus ânimos também alterados por causa da má conduta dos policiais. A senhora viu até que eu acredito que a senhora viu isso, né? Que eu tentei conversar com o Duz ali, um dos meus oficiais ali do batalhão. Que policial, doutor? Doutor, eu não tenho como lhe dizer porque eles estavam mascarados e eu tava só com óculos de sol na hora, eu não tava com óculos de grau, eu tenho um astigmatismo. Das pessoas que estavam lá na garagem? Isso, exatamente. Eu tenho astigmatismo, eu não consegui ler o nome ali na farda, então não tenho como verificar a identidade deles ali, entendeu? Mas, assim, não tem nenhum processo nas minhas mãos quanto a isso, então a mim não cabe fazer nada. O que cabe é os senhores orientarem melhor, né, os oficiais da polícia militar para que os mesmos não cometam tal ação novamente, porque se mais cedo ou mais tarde a gente tiver que investigar um outro oficial da polícia militar, o que vai acontecer? A mesma baderna de novo, né? E inclusive é complicada essa situação, doutores, porque os senhores como coronel e tenente coronel, vocês têm responsabilidade sobre a guarnição. E se acontecer algo de mais grave em uma situação dessa, futuramente, vocês é que serão responsabilizados. Sim. E isso é extremamente complexo. É meio complicado, doutor, até porque todo mundo tava de máscara e a senhora viu, né? E não tem como identificar. Exatamente. Felizmente não tem como identificar. Não sei se a corregedoria estava presente lá. Tava presente. Ela chegou. Ela poderia ter identificado lá, mas quando ela chegou, a confusão maior já tinha acabado. Então assim, fica um pouco até complicado, né, de conhecer pela situação, até porque nosso fardamento não tem nome, né?
É, sim. Não tem. Poderia ter, mas não tem. Infelizmente. Entendi. Então fica por vocês, ok? Ok, pode ficar tranquilo que a gente vai estar tomando as providências dela. Tá, e eu gostaria de ser informado quando isso fosse feito. Positivo. Ok, gente? Muitíssimo obrigado, gente. Agora tem um assunto de cunho pessoal pra resolver. Eu preciso me divertir. Eu tenho um alvará. O Luke tá me esperando lá na PM lá. Eu tenho uma prisão no meu quarto com a minha doutora. Não, mas o senhor, eu não sei se foi informado, gente. Os senhores foram informados de alguma coisa questão do prazo? 15 horas, né? Não. Esse prazo de 15 horas era para essa reunião aqui acontecer. E ele não venceu, tá? Porque ela foi agendada antes do prazo das 15 horas. Ah, entendi. Entenderam? Mas eu tô falando da questão da suspensão do Dr. Galego Mamã. Tem alguma dúvida? O retorno dele é dia 7. Não. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Não, ok, então. Ok, doutores. Muito obrigada pela colaboração. Nada, doutora, muito obrigada pela presença. Doutora. Muito obrigado por avisar que meu salário ainda está para receber, que eu estou precisando. Eu quero comer aquele Big Mac. Quem tinha que ter te chamado isso era o coronel, tenente coronel, hein? Não isso aí não. Safadinho. Eu também sou do governo. Safadinho. Pagamento é com a corregedoria, não tem nada a ver com isso aí não. Eu vou atrás do meu direito, meu. Ai. Ok, então, obrigado, doutora. viu, doutores? Até mais. Oi. Ai, meu Deus, gente. Hoje vamos Será lá que meu carro tá lá fora ainda? Não sei. Bora. Obrigada, doutora Alana, pela eu que agradeço, viu, Mário? Muito obrigada. Eu que agradeço. Aí, no caso, é só mesmo seguir o processo. Agora vamos ver. Sim. Eu tive acesso a algumas questões já, mas eu ainda não tive acesso ao processo, né? Porque ele não foi montado ainda. Mas assim que a gente conseguir agendar a questão da reunião, audiência. Assim que a gente conseguir agendar a questão da audiência, eu acredito que tudo vai ser resolvido no tribunal, não é mesmo? Sim, tranquilo. Muito Aí obrigado. depois eu quero bater um papo com a senhora, que eu também tenho que ir, eu tô de carona. Não, perfeito. Obrigado, doutora. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, doutora. Até mais, doutor. Ih, gente, tem um carro todo coisado aqui.